A vingança tem sim um enorme poder, o poder de acabar com a nossa sanidade mental, o poder de atrasar a nossa evolução e o poder de nos prejudicar em primeiro lugar. Bem-vindos e bem-vindas, esse é mais um estudo para evoluir na prática. Antes de começar a fazer uma breve leitura do livro do Ramatiz Evangelho à Luz do Cosmos, eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava dando um treinamento numa empresa, que não vou contar o nome da empresa por questões óbvias, mas era um treinamento sobre comunicação e liderança. E lá no finzinho do treinamento uma pessoa perguntou assim para mim, mas então quer dizer que eu não posso me vingar de um colega de trabalho quando ele me fizer alguma coisa que eu não gostar? E era uma pergunta muito genuína. Na hora eu tomei um susto, né? A gente estava falando sobre a questão de relacionamento em equipe, de entrosamento, porque, gente, onde tem pessoas dá problema. Isso não tem, a gente não tem que ter a menor dúvida. Mas aí eu respondi, né, com a maior empatia que me foi possível naquele momento, do motivo pelo qual ele não deveria levar para o pessoal e que ele não deveria se vingar, devolver. Vingança, na verdade, é devolver, né? É você sentir que você recebeu uma ofensa e você devolver aquela ofensa em proporção igual ou até maior, desejando que aquela pessoa ela sofra o mal que ela te causou, né? Acho que no fim da história a gente pode definir assim o desejo de vingança. Então, quando eu estava pensando nesse tema, eu achei muito interessante a abertura do livro Evangelho à Luz do Cosmos, que é do Ramatiz, onde ele coloca a regra áurea. E ele cita uma frase, uma sentença muito interessante do ponto de vista de várias religiões. Para quem não conhece o Ramatiz, ele é um universalista, né? Foi, né, um espírito desencarnado que faz comunicações através de alguns médiuns com essa missão justamente de trazer o universalismo. Então a regra áurea, eu vou dar uma lida aqui bem rápida. No cristianismo, tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Confucionismo, não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Budismo, de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que ele espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Hinduísmo, não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Jainismo, na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. Sikhismo, julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. Zoroastrismo, a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. Taoísmo, considera o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse teu. Judaísmo, não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Finaliza por aí e acredito que é autoexplicativo, né? Em que em todas essas religiões não é por acaso que a humanidade tenha recebido tão veementemente a orientação de que nós devemos tratar outra pessoa do mesmo jeito que nós gostaríamos de ser tratados e tratadas. E essa é uma regra, como o Ramatiz coloca, uma regra áurea, vamos colocar aqui como regra básica de boa convivência. E leva para a gente pensar na questão do perdão,
que é uma questão que em outro momento eu trago também com mais profundidade, mas a questão da vingança, o que eu gostaria de nos levar a pensar, porque à medida que eu gravo eu também estou refletindo, né? É quantas vezes no dia a dia a gente se pega em pequenas vinganças. Porque aquelas vinganças grandes, né, como nos filmes da Idade Média, ou como na novela das 8, das 9, que é bem definido, né, aquele personagem que é extremamente do mal, que é o vilão, a gente já sabe o nível de vingança daquela personagem, que vai realmente armar toda uma situação para prejudicar alguém. Mas vamos entender que nós não estamos nesse nível nem de Idade Média e nem de vilão de novela das 8. A gente está num nível tentando evoluir, tentando melhorar na prática, tentando cuidar das nossas emoções e tentando fazer o certo, tentando ser feliz. Então, uma coisa básica para a gente pensar, né? Todos os dias alguém faz alguma coisa que a gente não gosta e que a gente pode ter a tendência de levar para o pessoal e de se magoar. E aí a gente fica muitas vezes remoendo aquilo, remoendo, trazendo isso para o ego, trazendo essa dor para o ego, no sentido de personalidade, porque o nosso ser interior, a nossa essência, que é puro amor, pura luz, que é um ser criador também, que está ligado absolutamente, completamente à fonte criadora, entende perfeitamente que aquilo não é para nos prejudicar, que aquela pessoa não teve a intenção, não uma intenção de ser. Ela pode ter tido em algumas vezes a intenção de ego, pode ter falado alguma bobagem de forma realmente consciente, mas se a gente olhasse para aquela pessoa como se ela fosse uma criança, a gente veria que ela está equivocada, que ela não está falando aquilo por mal, né? Então vamos trazer essa realidade, porque às vezes no dia a dia acontecem coisas que nos levam a a despertar o nosso pior, né? Alguém que dá uma fechada na gente no trânsito, coisas bem básicas, né? Alguém que fura uma fila, que a gente sabe que não é pessoal, mas sobe aquele calor chamado raiva, né? Que acho que todo mundo aqui já sentiu. E aí, em algum momento, até tem a explosão denominada xingo, né? Que pode vir nas mais variadas formas, né? E o que isso tem a ver com vingança? É uma explosão de uma energia densa, é uma explosão de uma energia que nos prejudica em primeiro lugar. E é uma explosão de um desejo de que aquela pessoa sofra tanto quanto nós sofremos. Então não é uma vingança no sentido de ser planejada como uma vingança, eu não vou arquitetar nada para que aquela pessoa que me fechou, ela seja, bata o carro, que ela morra, nada disso. Mas eu xingo, devolvendo para ela toda a minha sensação de ter sido prejudicada, a minha raiva e o meu desejo de que ela se frustre da mesma maneira. E para finalizar, eu quero trazer um outro aspecto da vingança, que é, na base também, a busca por uma reparação de alguma coisa que aconteceu. Então, uma busca por justiça. Então, todo mundo tem um senso de justiça. E o quanto, agora uma pergunta, tá? O quanto vocês conseguem soltar esse desejo de reparação e justiça para que isso seja reparado por quem de fato entende, para o universo, para a fonte criadora, para Deus, aí é o nome que cada um quiser chamar. Então é entendendo que a justiça, quando é feita pelas nossas próprias mãos, ela não necessariamente é uma justiça bem feita ou justa realmente, né? A justiça
Claro, não estou falando da justiça do direito, né? A justiça das leis que nós já temos, né? Claro que ainda bem que nós temos os códigos de ética, todos os códigos do direito que regram a sociedade. Mas a pergunta é, de novo, sobre o dia a dia, sobre o nosso arroz com feijão, sobre todas as situações que nós passamos no dia a dia e que nós sentimos esse desejo de reparação, que nós nos sentimos injustiçadas, injustiçados, e às vezes temos a necessidade de fazer alguma ação ou imprimimos algum sentimento buscando essa reparação imediata. Então a proposta, né, já que o tema é evoluir na prática, é que vocês pensem sobre isso e soltem, e tentem prestar atenção e soltar a cada dia, a cada momento, a cada hora, a cada situação, entendendo que existe uma lei maior no cosmos, existe uma energia superior que vai cuidar dessa reparação, entendendo reparação como aprendizado. Então, o que nós, enquanto sofredores, vamos dizer assim, dessa injustiça, precisamos aprender com isso, e o que aquela pessoa, à medida que a gente libera do nosso campo emocional e vibracional, o que será que ela também pode aprender a partir daquela experiência? Então, muito obrigada por me acompanharem em mais um estudo e até a próxima.